Backup e gestão de arquivos do emulador. Nesse vídeo a gente vai ver o processo de backup do banco de dados, a importância de um backup e a gente vai ver arquivos necessários e arquivos desnecessários do emulador. Em alguns termos eles são necessários e em outros termos não. Para algumas coisas eles são úteis, para outras não. Tá entendendo? Essa é a questão desse vídeo, a gente vai trabalhar com isso. Prestem muita atenção, um vídeo grande, que requer muita atenção sua para não haver erros. Então venha comigo. Vamos começar com o backup. Primeiro nós vamos ver o backup do banco de dados, né? Vamos então acessar. Para que a gente faça o backup do banco de dados, a gente tem que acessar o banco de dados, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou acessar o banco de dados do emulador para começar a fazer o backup, né? Por exemplo, ó, eu vou clicar sobre o tutorial, né? Se lembra que quando a gente criou, a gente clicou em importar, a gente vai selecionar exportar, tá legal? Ele vai me perguntar o tipo de arquivo, você deixa SQL, é só dar executar. Olha, ele está fazendo um download de um arquivo SQL, né? Vou mostrar aqui na pasta. Espera aí. Pronto, esse aqui é o backup do meu banco de dados, tá legal? Do meu emulador. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar esse banco de dados aqui e vou apagá-lo, tá? O banco de dados tutorial, que é o banco de dados do emulador, né? Não que você tenha que pagar, só estou mostrando como que é esse processo. Eu vou eliminar ele, beleza. Pronto, apaguei esse banco de dados, né, o do emulador, tanto faz aí que é dos logs, tá aí. É um que eu não preciso fazer backup, assim, como eu disse no vídeo, eu não preciso preocupar com ele. Então, quando eu fazer um backup, vamos supor que eu tenho que trocar de máquina ou formatá-la, sei lá, alguma coisa, eu vou fazer esse processo, né? Então o que acontece? Agora, como é que eu restauro esse banco de dados? Simplesmente eu vou criá-lo novamente, né? Eu vou colocar aqui tutorial, vou criá-lo, né? Beleza, está criado, né, o banco de dados. Agora eu vou importar. Nesse processo, se você lembra, tá, até já abriu a pasta do emulador que SQL faz. A gente pegava o arquivo main.sql, só que a gente não vai fazer isso mais. A gente não precisa mais desse arquivo para que a gente tenha o backup. Eu vou na minha área de trabalho e vou pegar o backup, que esse é o backup do meu banco de dados. Assim, quando eu exportar, eu vou ter tudo que foi salvo no meu emulador, as contas, os personagens, os armazéns. Você vê que ele demora até um pouco mais, por isso que eu gosto de usar o Navcat, tá? E aí acontece o que? Se seu banco de dados é muito extenso, tem muito armazenamento nele, em algum pode ser que seu navegador não consiga executar essa operação, né? E exportar ele completo, como nós fizemos. Então, qual o procedimento que teria que ser tomado? Você teria que acessar tabela por tabela. Por exemplo, vou acessar a primeira conta data. A conta data está vazia, ó, ela não tem nenhuma. Eu vou pegar uma tabela que está marcado alguma coisa. O log, né? Login temos aí dois registros na tabela log. Então o que eu faço? Eu vou exportar somente a tabela login, tá bem? Eu vou executar, né? Então aqui eu tenho o banco de dados do meu login. Opa, deixa eu fechar aqui. Eu tenho o banco de dados só do login. Eu exportei essa tabela. Então o que eu faria? Caso o navegador não consiga exportar o banco de dados completo, eu ia exportar tabela por tabela, tabela por tabela. Então, na hora de fazer a restauração do banco de dados, eu ia criar o banco de dados, ia selecionar ele, ia importar, ia pegando tabela por tabela, tabela por tabela. Esse é o procedimento, tá? Por que é importante você fazer isso? Mas não é algo que você se preocupe agora, enquanto você está no processo de criação.
Quando você tiver um servidor online para acesso ao público, e as pessoas estiverem jogando, faça esse procedimento pelo menos uma vez a cada 3 dias ou 5 dias, uma vez por semana, não importa. Faça isso constantemente. Algumas empresas de hospedagem oferecem um sistema de backup de arquivos, beleza? Só que não confie nas empresas, confie no que você faz, tá legal? Não confie nelas, faça você seu backup mesmo ela fazendo o backup normalmente. Se caso eventualmente tenha algum problema, vamos supor se o servidor aí tem aí 500 personagens, 500 jogadores, e de repente há um problema e você perde todo o banco de dados. A empresa não tem, fez o backup, mas o backup não serve mais. E aí, como é que você vai se explicar para esses 500 jogadores que frequentam o seu servidor? O que eles vão fazer? Vão te xingar tudo e vão embora. E vão falar mal do seu servidor. Seu servidor vai ser divulgado como alguma coisa que não presta, né? Eu ia falar um palavrão, mas deixei pra lá, né? Então é importante que você sempre faça o backup. Então esse é o backup de banco de dados, tá legal? Quando você tiver com ele online, você vai fazer isso periodicamente, sempre. Tem como configurar, fazer. Eu sei fazer isso via PHP para ele executar automaticamente isso a horas, minutos, dias, meses, anos, não importa. Ele faz automaticamente isso para mim. Eu confio no sistema que eu faço, eu não confio no sistema dos outros. Eu sou desse jeito. Enfim, vemos o backup, agora vamos aos backups dos nossos arquivos de trabalho, né? Então, seu emulador, mesmo que você esteja nessa parte de trabalho aí offline, né? Você vai fazer o que? Você vai fazer o backup dele pelo menos uma vez por semana, né? Que é para você manter a segurança, você salve num disco externo, num pendrive, num CD, salve em algum lugar o seu emulador, para que eventualmente, por qualquer problema, você não perca todo o trabalho que você fez. E acontece isso, HD queima. Eu perdi, quando eu fechei meu servidor o ano passado, em 2000, não, um ano retrasado, em 2015, que nós estamos em 2017 aqui, eu tinha todo o backup do meu servidor. Se eu quisesse abrir um novo servidor, eu só mudava o nome. Eu tinha tudo pronto já. Beleza. Acontece que eu tinha tudo armazenado no HD. Aconteceu o que? O HD queimou. Eu perdi tudo. Perdi tudo. Eu não me preocupava com backup daquilo lá, porque era um HD externo, né, que eu tinha lá. Mas aconteceu dele queimar. Azar, né? Então vou te ensinar, vou te falar para sempre fazer os backups, tá? Então a gente vai fazer uma gestão aqui de arquivos do que a gente precisa, né?